A paz dos seus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça uma leitura anual da Bíblia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 15 de abril, onde iremos fazer a leitura do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Reis. Vamos começar? 1 Reis, capítulo 12. Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel se congregava ali, para o fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão, e o pesado juro que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando estava ele ainda vivo. E perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhes responderam: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão sempre teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele, perguntando-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe: A este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentaria o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão, ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo asperamente, e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos esperança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributários servis, e todo Israel apedrejou, e ele morreu, pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e não houve ninguém que o seguisse à casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a tua casa, porque de mim proveio isto.
e ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo o teu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, edificou Penuel. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, e, matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta que subires a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizera subir da terra do Egito. E pôs em um Betel e o outro em Dan. Ora, isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar ao ídolo. Também fez casas nos altos, e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês. No dia 15º do mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Também em Betel, estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Sacrificou, pois, no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa para os filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Agora o capítulo 13, irmãos. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem, havia dado. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela tua palavra, dizendo: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei. Contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai: por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera em Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E abordaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa, e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste.
Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta, e o fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho, e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E passando ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: É homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse aos seus filhos: Albardai-me o jumento. E lhe albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse aos teus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, por onde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Agora o capítulo 14, irmãos. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à tua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre o povo. Leva contigo 10 pães e alguns bolos, e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois teus olhos haviam cegado por causa da velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre teu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, disse Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te exaltei no meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti. Todavia, não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que eu trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei
de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Que morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor o disse: levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará, e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, porém, levantara para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora, que será? Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado aos teus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os teus assirins, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio para Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. E todo Israel o sepultou e o pranteou, e conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe, Naama, a Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram com seus pais. Porque também eles edificaram altos e colunas, e asserins sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda árvore frondosa. E havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos, e depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Quanto ao restante dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome da sua mãe, Naama, a Amonita, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 15 de abril, onde nós fizemos a leitura do capítulo 12 ao capítulo 14 de 1 Reis. Amanhã faremos a leitura do dia 16 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17 de 1 Reis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.